Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estou te ouvindo, sim. Está ouvindo? Tá, então tá legal. Putz, eu não tenho onde colocar a câmera aqui. É incrível, né? Tá. A gente fica aqui perdidaço aqui para colocar o... E aí, pessoal? Como é que estamos? Final de semestre? Professor, quantos encontros a gente vai ter ainda do PI? Pelo meu cálculo, acho que só mais um, tirando esse. Tá? Porque a ideia eram 8 encontros no total, né? E contando também com aquela palestra que nós tivemos lá da Ambima. Então, aí já dá... Hoje nós estaríamos no 7º encontro, se não me engano, contando com a da Ambima. Tá bom. Então, semana que Tá? vem seria o último. A minha expectativa é que seja o último semana que vem, tá? Bem, já vamos começar, pessoal. Hoje está complicado. Eu dei uma saída. Bicho, não sei se aonde vocês estão está chovendo do jeito que está aqui na Zona Norte, mas está chovendo muito e o trânsito está terrível, tá? Então, não sei como é que vocês estão. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao fim, mas ainda temos algumas coisas. Nós temos só nós demos, na realidade, apesar de tudo, nós demos só uma pincelada em tudo que a gente tinha que falar, que eu gostaria de falar. Eu acho que o semestre que vem nós vamos abrir uma imersão financeira 2, que seria a continuação. Tá? Vocês têm interesse? Sim, professor. Tá? O que vocês estão achando dessa imersão financeira, dessa API? Não é um curso regular, mas eu acho que dá para vocês entenderem alguma coisa, né? Espero que sim, né? Ninguém tem nenhum comentário. Tá difícil, né? Sim, professor, estou achando bem legal. Acho que esse PI tinha semestre passado, não tinha? Tinha. Antes de começar a pandemia, Tinha, porque eu lembro que eu tinha me inscrito nesse projeto, aí parou. Aqueles rolo que acontecem na nossa vida, né? E voltamos online, né, esse semestre, e eu acho que tem grande probabilidade de, nos próximos semestres, as PIs serem online, pelo menos as de produção, tá? Porque elas não dependem de laboratório, no meu caso, depende de internet, de Excel, mas todo mundo tem essas ferramentas em casa, então não vai ter grande problema de resolver em casa, né? Que nem nós estamos fazendo. E a minha, pelo menos, eu acho que a gente consegue ir tocando online no semestre que vem. E aí eu acredito que fica mais simples para todo mundo sendo online, né? Porque você pode ser num horário ruim, por exemplo, num horário que vocês estejam trabalhando, mas dá para a gente dar uma enrolada uns 40 minutos, sabe? Botar um fone de ouvido e ficar ouvindo uma apresentação. Até dá, né? Então,
E, caso contrário, se eu estivesse marcando ela provavelmente no Mackenzie, presencial, acho que muitos de vocês não teriam condições de fazer, porque vocês não teriam tempo para chegar ou não teriam disponibilidade naquele horário. Mas vamos ver. Eu acho bom até, mas eu acho que às vezes é meio corrido. Não sei se sou eu que fico meio perdido assim, Não, é mas acho que corrido questão do mesmo. horário, assim. As PIs, a solicitação da API é que não seja uma aula, seja 45 minutos no máximo, né? Então, realmente, eu concordo com você. Eu estava até comentando hoje com o Augustinho. A aula da semana passada, eu, sinceramente, para mim foi um desastre, porque eu não consegui falar tudo que eu tinha que falar, sabe? Sim. Acabou a aula. Acabou a aula, falei, É porque é cacilda. muita informação, né, pessoal? Você tem que anotar, não sei o que, tudo. Então, eu concordo com vocês, tá? Mas o empacotamento da API foi dessa maneira, foi feito dessa maneira, e a ideia é faça os alunos correrem atrás, se estudar, se virar, sabe? E não é uma aula, isso não é definitivamente não é uma aula. Então a gente dá as ideias iniciais e quem realmente tiver interesse vai atrás, tá? Mas concordo. Se você me perguntar se eu concordo, eu concordo. Concordo que é atropelado. Para nós é atropelado. Vamos começar, porque o problema, né? Se eu não começar, daqui a um pouco não dá mais tempo de nada. Então, vou pedir para vocês entrarem aí no Google, tá? E antes eu vou ter que falar um pouquinho de teoria, tá, pessoal? Então, bem rápido. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho de gestão de risco de uma carteira, tá? Então, geralmente, quando você fala de gestão de risco, você fala de um índice chamado VAR, tá? Então, esse índice, tá, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, quando eu falo uma carteira, tá? Vamos supor um gestor de fundo, de um fundo aí qualquer. Ele pode ser um fundo multimercado, que ele vai ter ações da empresa A, ações da empresa Beta, ações da empresa Grama, ele vai ter uma parcela em CDB, em LCI, em Tesouro, e aí vai, tá? Ele tem uma carteira variada. E se você pegar o prospecto desse fundo, você vai ver, muitas vezes eles colocam essa informação. Ó, essa carteira procura trabalhar com um VAR de 2%, ou de 1%, ou de 3%, algum número. Primeira coisa, o que ele está querendo dizer com isso? Tá? Quando ele fala isso, ele fala o seguinte: como eu estou medindo as variações dessa carteira dia a dia, ele está falando, olha, diariamente, a probabilidade de essa ação subir ou descer mais do que 2% é mínima, é menos do que 5%. 95% é que ela fique entre menos 2 e mais 2, essa carteira, mas não não dê um pulo muito mais elevado do que isso. Isso é o risco da carteira, tá? Reparem, eu falei, 95% de confiança. Ainda tem 5 que pode acontecer, como já aconteceu. Vocês viram na pandemia o que aconteceu, né? De um dia para outro, as ações, tudo despencou, assim, caiu. Quantos breaks tiveram lá na bolsa? Eram 5 ou 6 breaks, né, em um prazo de uma semana. Quer dizer, foi um negócio feio, muito feio. Com certeza, as carteiras caíram mais do que 2%. Mas eu estou falando que em 95% dos casos, elas vão estar entre menos 2% e 2%, tendo essa variação entre menos 2% e 2%. Tá? Da onde que vem isso, tá, pessoal? É a nossa famosa curva normal. Então, vocês devem ter visto isso em estatística, tá, pessoal? Na nossa vida,
a natureza parece que trabalha com a curva normal, tá? Então, você pega todas as partes, as medidas do corpo humano, obedecem curva normal. Altura, tamanho de mão, tamanho de pé, é curva normal. Se vocês forem trabalhar, por exemplo, numa indústria de sapato, para determinar o tamanho dos sapatos, é uma curva normal. Tem os caras que calçam lá 48, sabe? Mas a quantidade é mínima. Eles estão nesse ponto da curva. Assim como tem os caras com pezinho, com, não sei, 28, não sei qual que seria o mínimo aqui. Pé pequeno. Às vezes tem pessoas que calçam até sapato de criança. Então, mas a grande maioria está aqui, entre 38 e 40, 40 e pouco, sabe? Segue uma curva normal. Então, e parece que a natureza gosta dessa curva normal, né? Porque, mesmo em termos de ações, segue a curva normal. Quando eu falo a confiança aqui, 95%, eu estou falando o seguinte: olha, 95% aqui é o limite. Tudo isso daqui significa 95% das vezes que ocorrerem vai estar aqui. É essa área embaixo dessa curva. Esse 5% extra está por aqui. Então, é o que excede essa curva. Tá? Bem, pois bem, eu falei, 95%, vamos dar uma olhadinha. Vocês lembram essa tabela da curva normal? Então, essa tabela da curva normal, eu tenho aqui esse ponto aqui, esses 95, é esse que a gente costuma chamar de Z, tá? É esse ponto aqui. Eu vou falar, olha, aqui é a média. E aqui, vamos supor que eu quisesse 2 desvios padrões. Qual que seria a área dessa curva? Para 2 desvios padrões. Eu iria aqui, nessa tabela, vim aqui, 2.0. Essa curva aqui, aliás, desculpa, essa área, total da área é 1, total embaixo dessa curva é 1, mas essa área tem 97,72. Então, essa áreazinha aqui é 97,72. Reparem que eu estou fazendo aquilo que a gente chama de monocaudal. É só de um lado, a cauda é só de um lado. Porque se fosse aqui dos dois lados, seria o dobro. Tá? A área que está sobrando aqui seria o dobro, tá? Então, de 97 ia sobrar 0,023 alguma coisa. Então, seria 0,23 de um lado, 0,23 do outro, que daria 0,5, tá? Então, para 2 desvios padrões, monocaudal dá 0,97. Se fosse bicaudal, tá, pessoal, daria 0,95. O que o pessoal fala, geralmente eles falam, 95% é 2 sigmas. Tá certo, 95% é 2 sigma. Se for 2 caudas. Se for uma cauda, não. Então, para uma cauda é 97,72%. Tá? Tudo bem? Se eu quisesse saber, eu quero saber 2 sigmas e meio, então você viria aqui nessa coluna de meio e aqui 2,05, aqui, pum, seria 9798. Tá? 2,05, desculpa, 2,05 seria esse valor. Então a gente tem essa tabela continua, ela vai embora, tá? Até provavelmente ela chega nessa tabela em 6 sigmas, tá? Por quê? Porque a gente usa muito 6 sigma em qualidade, né? Então, a qualidade 6 sigma. Dificilmente passa muito mais do que 6 sigma, porque os números começam a ficar tão perto do 1, 0,99999, sabe? Que começa já a perder meio sentido. Bem, o que é ETF na Bolsa de Valores? Os fundos de investimentos, eu posso ter fundos, a grande maioria, para vocês terem uma ideia, existe 30 mil fundos de investimentos registrados no Brasil. Desses 30 mil, aproximadamente 10 mil
eles são ativos. 20 mil eles são inativos, ou seja, foram feitos, ele não deixou mais. Tem 10 mil ativos, tá? E esses fundos eles podem ser negociados na Bolsa de Valores. A informação que eu tenho, não sei se está atualizado ou não, essa é de 2019. Tinha 17 fundos de investimentos comercializados na Bolsa. Tá? Essa é a informação que eu tenho de 19. Eu não tive tempo de correr atrás para ver se entrou mais algum fundo. Eu não estou falando fundo imobiliário. Fundo imobiliário tem mais, mas estou falando fundo de investimento em ativos. Eu mandei um link para vocês, pessoal, que tem os fundos de investimentos, né? Então, é esse link que eu mandei aqui, ó, esse blog Magnetics, e eles mostram os fundos listados, a informação que eu tinha dos 17. Eu não sei se foi alterado ou não. Então, tem 17 fundos de investimentos. A gente geralmente usa esse VAR para fazer comparações entre fundos. Então, vamos lá no Google Finance, na planilha do Google, tá? E eu vou colocar, vocês montem a planilha do Google, copiem uma planilha anterior para essa nova planilha, tá? Vamos aumentar isso aqui um pouquinho. E eu vou colocar esse fundo que está listado na bolsa, é o BBSD11, tá? É um fundo de dividendos do Banco do Brasil, tá? E ele está listado na bolsa. Montaram ele? E aí, pessoal, montou? Ainda não, para operar só um pouquinho. Então, monta e já põe aquela coluna extra do retorno diário. Vocês lembram o retorno diário? É essa formulazinha aqui. Estão vendo? Então, o retorno diário. Deixa eu colocar isso aqui para o lado. Qual que é o fundo, professor? O fundo é o BBSD11. O retorno diário a gente calcula dessa maneira. Estou mandando a fórmula para vocês pelo WhatsApp, tá? Então, esse é o retorno diário. Bem, pessoal, montou aqui a tabela com o Google Finance, né? Então, é Google Finance, é o nome do fundo, entre aspas, BBSD11, ou fazendo uma referência a alguma célula, tá? É mais ou menos isso que eu mandei agora por WhatsApp. Bem, pessoal, vamos primeiro calcular a média. Média, a função é a função média mesmo, não muda. Então, essa função, eu consigo calcular a média. A média, detalhe, pessoal, não é a média do valor de fechamento, do fundo ou das ações. É sempre em cima do retorno. Todos os cálculos financeiros são feitos em cima do retorno, tá, pessoal? Então, é sempre em cima do retorno. E esse retorno é o retorno diário. Quanto que rendeu de ontem para hoje? Tá? De antes de ontem para ontem. Então, esse é o retorno diário, que é essa formulazinha aqui. Então, vou calcular a média dos retornos. Desvio padrão. O desvio padrão, pessoal, é o desvio padrão P. Tem vários desvios padrão. Por que o P? Porque é da população. Então, é o desvio da população, não é da amostra. Porque tem o desvio padrão da amostra e desvio padrão da população. É o desvio padrão P. Bem,
grau de confiança. Grau de confiança é aquilo que eu mostrei para vocês. Aonde que eu quero chegar da curva, tá, pessoal? Eu quero chegar até os 95%. Vocês poderiam chegar a 97,5, que daria 2 sigmas, tá? 95% não dá 2 sigma? Se for bicaudal, se for monocaudal, não dá 95%. Ele dá 95%, ele dá 1,6 sigmas. Ele não dá 2 sigmas. Para eu ter 6 sigmas, é 97,72 monocaudal. Tá quase isso. Se eu botar 73, ele passa. Então tá entre 97,72 e 97,73 de confiança, que me dá 2 sigmas. Sigma, você sabe o que é, né, pessoal? É o desvio padrão. Vocês lembram Como disso? que acha essa porcentagem de confiança, professor? O grau de confiança é dado, eu que estou colocando. Eu coloquei 97,72, numericamente, eu coloquei ele numericamente, 97,72. Para calcular quanto que isso aqui representa em termos de sigma, a função é essa, inverso normal desse 97,72. Tá aí já está aí no WhatsApp, tá, pessoal? Então, a funçãozinha é essa, inverso normal. Eu tenho quantidade de sigmas. E aí, para eu calcular o VAR, existem duas maneiras. A gente vai usar a maneira paramétrica. Existe uma outra maneira que calcula aqui o retorno diário e dá uma diferençazinha entre elas. Tá? O método paramétrico é aquele que a gente conhece, que vocês veem em qualidade. É a média mais ou menos a quantidade de sigmas que eu quero, vezes o valor do sigma. Então, eu quero 1,9991 multiplicado pelo sigma. Sigma é o desvio padrão, né, pessoal? Então, o VAR vai dar isso. Média, que é essa daqui. Deixa eu passar para vocês. Eu vou passar só a menos, mas tem a mais também, tá? Então, é a média menos e a média mais. Vou passar a média mais, vai para vocês. A média mais. Então, pessoal, olha só. Me deu o seguinte VAR. 3,44 e menos 2,99. Isso significa que em 97,72% dos casos, que é 2 sigmas monocaudal, no máximo vai cair 2,99 ou subir 3,44%. É isso que é o VAR. Tá? Se eu quisesse fazer um VAR para 95%, 95% não é 2 sigma, é 1,64. Mas eu vou ter em 95% dos casos, tá? 95% das vezes, no máximo vai ter uma diminuição de menos 2,42 ou de mais 2,87. Tá, poxa, mas é um número grande. Realmente, pessoal, por quê? Porque eu estou pegando 180 dias, eu estou pegando bem na pandemia aqui, estou pegando maio. Então, vocês sabem, de março a maio, tá, pessoal? As ações, e esse fundo aqui, ele tem ações. As ações sofreram, não só ações, né? Vários papéis, até Tesouro Direto, teve problema, os curtos e os longos, os curtos caíram, os longos subiram, foi uma pandemia, né? Literalmente falando. E ele está trazendo
essa distorção do início, do começo da pandemia, né? Aliás, de maio para cá, ele está trazendo essa distorção. É por isso que está um valor relativamente alto. Geralmente não é tão alto. O VAR, pessoal, ele é calculado, a ideia de usar ele é usá-lo comparativamente. Por exemplo, eu comparar um fundo de ações ou um fundo de investimento com outro fundo de investimento, eu comparo rentabilidade, comparo o VAR, tá? Vocês conseguiram montar essa planilha, pessoal? Professor, sim. Tá, mas só um me respondeu, né? Então, minha preocupação é, o resto tá só por osmose, né? Vamos ver se entra na cabeça por osmose isso daí, né? Bem, eu falei disso, eu tinha que falar mais algumas coisinhas, tá, pessoal? A ideia é se comparar o VAR todo dia. Vamos se colocar na pele de um administrador de carteira. O que você prometeu, tá? O que você colocou no prospecto é um compromisso. Então você tem que ajustar, tá? Ou mudar o prospecto, chamar uma assembleia de portadores de cotas do fundo para mudar o prospecto, porque a promessa é dívida. Se você prometeu 2%, com 95%, que eu tinha, 95% de confiança em um VAR de 2%, se não está dando isso o seu fundo, você tem que dar um jeito. Você pode, primeiro, fazer uma nova reavaliação do modelo de risco, alterar os papéis que você comprou, vendeu, para cair no patamar que vocês estavam imaginando, tá? Fazer aquilo que a gente chama de stop loss. O que é? Parar com a perda. Você está com um papel que está caindo, vende o papel, sabe? Acaba com aquele papel. Infelizmente, às vezes você tem que fazer isso daí para salvar o índice e salvar a carteira, tá, pessoal? Uma outra coisa, o gestor de carteira, ele teria que fazer essa avaliação do VAR diariamente, tá? Como é que está o VAR dele, fazer benchmark, ou seja, verificar em outros fundos se estão tendo o mesmo problema e eventualmente corrigir. Existe também aquilo que eles chamam de stress test. Stress test é o seguinte, é fazer simulações pessimistas, tá? Enquanto o backtesting, tá? O que você está fazendo dia a dia. Então, todo dia você está recalculando isso daqui, todo dia recalculando. Isso a gente chama de backtesting. Você está avaliando o modelo para trás. O stress test vai avaliar para frente. Você começa a estimar. Vamos supor que você tenha no seu papel dólar. Você fala, e se daqui uma semana, um mês, o dólar vai estar R$6, 6,50. E se a bolsa cair tanto? E se o papel tal cair tanto? Você vai fazer um teste de estresse, que é uma simulação, para ver como que fica seu VAR se acontecer isso. Então você vai, nesse caso, para fazer esses testes de estresse, você vai copiar essa tabela até a data que vocês têm. É hoje, dia 17/11, eu tenho até aqui. E eu vou completar isso daqui com 18/11, 19/11, 20/11, não vou fazer aqui um mês para frente. E vou pôr coisa muito ruim aqui. Tá? Eu vou dizer que a minha carteira, o meu dólar que eu tinha caiu, ou então tem fundo, vocês sabem, né, pessoal, que tem fundo que investe em criptomoeda. O Bitcoin caiu, alguma outra criptomoeda caiu. Tá bom, faz esse teste de estresse. Começa a fazer simulações. Se um cair, vamos supor, se a ação cair, geralmente dólar sobe. Dá uma estimada de quanto que sobe, quanto que desce, qual que é uma correlação negativa entre os dois. A gente já viu isso daqui, né?
Então, quando tem uma correlação negativa na ação e dólar, tá? Você consegue calcular qual que é o índice de correlação. Dá para você traçar naquela linha, tá? Traçar uma linha para fazer uma estimativa. Estima o quanto da sua carteira que está em dólar que pode subir, quanto da sua carteira está em ações pode cair, e veja o que está acontecendo, tá? Quanto que fica o seu VAR. Por quê? Porque você já fica com algumas respostas na manga do que você precisa fazer para reequilibrar sua carteira. Tá? Então, se acontecer tal cenário, compra dólar, vende dólar, compra ação, vende ação, entra nessa ação. Tem uma ação que é mais defensiva, compra mais essa ação defensiva, ou eu quero uma ação mais agressiva, entra mais numa. Ações de seguradoras, tá, pessoal, são extremamente defensivas. Por quê? Porque seguradora tem aquela receita, ela vende por 12 meses. Então, você faz um seguro do carro, você faz o seguro da casa, é por 12 meses. Então, já está vendido, sabe? Eu só vou ter que refazer uma venda quando vencer aquela venda, quando vencer essa ação. Então, mesmo que, vamos supor, na pior das hipóteses, ninguém renove a ação, ninguém renove o seguro. A empresa só vai perder 8%, 8 e uns quebradinho por cento de receita. Por quê? Porque isso aí é mensal, é um giro mensal. Ela só vai perder 8% por mês. O resto já está vendido. Já foi vendido, não tem que vender mais, né? Bem, então, a gente falou um pouquinho do VAR. Eu pedi para vocês me montarem isso. Eu tenho essas fórmulas. Então, são dadas essas fórmulas. Eu vou colocar daqui um pouquinho no YouTube e eu mando o link do YouTube para vocês. Mas as fórmulas são essas para o cálculo do VAR, tá, pessoal? Eu aqui usei 95% de confiança, mas para ter, na realidade, 2 sigmas, 97,72 e tralalá, vai um pouquinho mais para lá o número de casas, mas vamos fazer com 2 casas decimais só, 97,72. Aqui eu tenho 2 sigmas, então ele está indo 2 sigmas para lá. Então, essa parte estatística, vocês devem ter visto isso em qualidade, né? Por quê? Controle estatístico de qualidade é exatamente isso, né, pessoal? Quem viu o controle estatístico de qualidade? Só que o controle estatístico de qualidade, ele é bicaudal. O produto pode sair maior ou menor do que a especificação e pode sair dentro da especificação. Tá? Aqui não. Está me interessando só quando ele cai, quando ele está perdendo. Porque quando ele está ganhando, tudo bem, a gente não se preocupa muito. Se a gente se preocupa, como é gestão de risco, a gente está preocupado com as perdas. Tá? Moçada, está faltando 5 minutos. Então, eu vou pedir para vocês colocarem aí a presença no chat. Por favor, coloquem aí presente no chat quem não colocou. E alguém tem alguma dúvida desse assunto? Não, professor. Deu para fazer? Pessoal, eu preciso saber isso. Quem realmente fez essa planilha? Eu sei. Eu fiz. O Lucas fez, mais alguém fez?
Eu cheguei a fazer também, professor. Tá ok, pessoal. A ideia é essa, desse cálculo do VAR. Quem trabalha na área financeira já deve ter visto isso, né? Já deve ter olhado algum relatório dizendo, o VAR desse fundo. É lógico que aqui eu tenho também, pessoal, poucas alternativas para fazer esse VAR. Por quê? Porque eu estou pegando aqui do Google Finance, o Google Finance só tem 17. Pessoal, eu estou falando de 10 mil ações, 10 mil fundos. E eu tenho só 17, que estão aqui, ó. Eu joguei para vocês aqui no... Deixa eu compartilhar de novo. Eu mandei para vocês esses 17 que eu tenho que estão na Bolsa de Valores. Esses estão no Google Finance. E o resto, os outros 10 mil, não tem. Isso significa o quê? Eu não consigo fazer isso? Consegue, pessoal. Vocês vão ter que entrar na CVM e baixar a cotação diária do fundo. Então, você consegue essa cotação diária na CVM, tá, pessoal? Então, a CVM tem, Ambima, se não me engano, também tem, tá? E você consegue baixar o valor da cota diária, calcula o retorno diário dessa cota e faz esse cálculo. Você consegue calcular esse VAR, tá? Isso daí, a gente acaba brincando com isso, né? Quem mexe, deixa eu ver se eu consigo, se ainda dá tempo de... Ainda dá tempo de baixar aqui, de abrir o... Se der tempo, vamos ver, tem 2 minutos e meio, vamos ver se ele abre rápido o suficiente, né? Tem uma planilha Excel que eu controlo os fundos. Aliás, essa é um resumo, essa planilha, é só uma pequenininha. Mas o que eu faço? Eu baixo os dados diários dos fundos que me interessam. Não dá para baixar tudo, tá, pessoal? Se você tentar entrar, baixar, imagina 10 mil fundos, os dados diários. Eu tenho, mas eu tenho uma baita de uma base de dados para fazer o cálculo aqui. No caso, depois eu tenho que filtrar essa base e eu tenho aqui, ó, o valor do patrimônio, o valor da cota. Em cima do valor da cota, eu calculo aqui, ó, nessa coluna aqui, eu calculo a diferença diária, fundo a fundo, tá? Então aqui eu estou no Itaú Renda Fixa. O próximo é Icatu Vanguarda, e vai, pum. Eu tenho aqui, pra terem uma ideia, tá com 12.120 linhas. Resumidamente, porque eu tenho planilha com 300 mil linhas, tá? Então, e eu calculo aqui qual que é, por exemplo, esse Guepardo aqui, ó. É um fundo que é gerido pela XP. Então, opa, ele está numa queda, ele caiu esse mês, não está atualizado, desculpa, pessoal, está com a data ainda 30 de outubro, eu não atualizei até hoje. Mas até 30 de outubro ele estava caindo 2,58 no mês de outubro, ou seja, deu uma baita de uma queda, 2,58. Comeu todo o ganho anterior, que foi de setembro, que foi de... então, desculpa. A variação mensal dele foi de 0,85, desculpa, 2,58 foi no dia. Caiu 2,58 esse fundo no dia, tá, pessoal? Dá para ver que esse fundo deve ter um VAR alto pacas. Olha a variação diária. No dia 29, ele subiu 1,75.